Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre Jon Jones, ex-campeão meio pesado do UFC e para muitos o maior nome do esporte, da história. E o que acontece? Ele foi recentemente no Twitter, fez alguns tweets, como sempre, ele apaga depois, né, bem estilo McGregor, mas dessa vez o que foi, né, que ele falou? Ele não falou nada demais, né, mas ele acabou colocando ali alguns atletas que ele já venceu e comentando o antes e o depois desses caras, né, então tipo assim, o Gustafsson, antes de eu ganhar dele, né, na verdade ele respondeu, né, um tweet que tinha uma foto desse tipo, o cara tinha tantas vitórias, tantas derrotas e depois que eu enfrentei ficou assim, né, tipo, então basicamente esse é o assunto, mas não interessa se ele fez esse tweet ou não, eu não vou julgar aqui se tá certo ou se tá errado, não é nada disso. A ideia do vídeo é pegar essa ideia de quem ele já venceu e como era o cartel do cara antes e o que aconteceu depois de enfrentar o Jon Jones. É só eu tô contextualizando só pra vocês entenderem a ideia do vídeo. Então, é isso que eu vou fazer com alguns lutadores. Claro que eu não vou pegar o cartel inteiro dele e tal, vou pegar dos principais, porque tem alguns nomes que ele enfrentou, os últimos, né, que o Jon Jones enfrentou, que a gente vem observando que a fase não tá boa, como foi com o Marreta agora, o Anthony Smith também lutou esses dias, enfim, a gente tem vários casos de caras que estão ainda em atividade e depois que enfrentaram o Jon Jones não estão numa boa fase, né? Então, vamos começar com o Gustafsson. Ele enfrentou duas vezes o Jon Jones, então ele vai ser o primeiro, porque eu vou seguir meio que a ordem ali do cartel do Jon Jones, indo até os rivais mais atuais que ele enfrentou. O Gustafsson é um dos primeiros, porque é o de onde eu quero começar, né, pra não ir muito pra trás no cartel, e ele enfrentou duas vezes. Então, basicamente, quando ele enfrentou o Gustafsson, né, quando o Gustafsson enfrentou o Jon Jones, o Gustafsson tinha 15 vitórias e só uma derrota no cartel. Aí ele acabou enfrentando o Jon Jones, né? Acabou perdendo na decisão, naquela primeira luta que foi muito parelha. E depois disso, o Gustafsson fez 9 lutas, incluindo uma com o Jon Jones, que foi a revanche, que ele foi derrotado de forma mais fácil, né? Aí, com essas 9 lutas, o Gustafsson ficou com 3 vitórias e 6 derrotas. Então, realmente, depois que ele perdeu a primeira vez pro Jon Jones, a fase não foi muito boa, né? Logo depois que ele perdeu do Jon Jones, ele ganhou do Jimmy Manuwa por nocaute, né? Então, beleza, tava legal. Aí ele foi nocauteado pro Anthony Johnson, aí ele perdeu do Daniel Cormier, aí ele ganhou do Blachowicz, ganhou do Glover, nomes difíceis que foram campeões depois, né? E aí perdeu do Jon Jones de novo. Aí perdeu do Jon Jones de novo, aí ferrou, porque aí ele perdeu do Anthony Smith, perdeu do Fabrício Verdun e agora recentemente perdeu do Nikita Krylov. Então o Gustafsson de 15-1 até enfrentar o Jon Jones a primeira vez, acabou ficando agora com 18-8. Próximo nome aqui, seguindo na ordem e contrariando um pouco a maioria, a gente tem o brasileiro Glover Teixeira, que foi campeão recentemente, e ele é um dos poucos que tem um cartel bom mesmo depois de enfrentar o Jon Jones. Sobreviveu aí à maldição do Jon Jones, né? O Jon Jones não roubou a alma do Glover Teixeira. O Glover enfrentou o Jon Jones quando ele era 22-2. Ele tinha 22 vitórias, só 2 derrotas. Perdeu na decisão pro Jon Jones. Na luta seguinte, o Glover acabou perdendo de novo, né? Ele perdeu pro Phil Davis. Aí ele ganhou 3 lutas, aí perdeu do Anthony Johnson, aí ele ganhou do Cannonier, perdeu do Gustafsson, aí ele emendou uma sequência absurda de vitória, né? Ganhou do Carl Robertson, do Cutelaba, do Krylov, do Anthony Smith, do Marreta, do Blachowicz, aliás, alguns que o próprio Jon Jones também ganhou, e aí ele perdeu do Prohaska na última. Então, até enfrentar o Jon Jones, o Glover era 22-2, 22 vitórias, 2 derrotas, e depois do Jon Jones ele ficou 11-5, 11 vitórias e 5 derrotas. Claro que não é o mesmo cartel perfeito quase que ele tava antes, né? Mas aí o cartel antes foi antes do UFC também, né? O nível do UFC é mais alto, então é normal que o cara encontre um pouco mais de derrotas ali, né? São as exceções que mantêm o cartel excelente, né? Como o próprio Jon Jones, Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Volkanovski, esses caras, Adesanya, né? Muitos desses caras que são campeões hoje, né? Que mesmo chegando no UFC até agora não acabou perdendo, né? Depois a gente tem o Daniel Cormier, que também é um dos, né? Junto com o Glover ali, que não sofreu, na verdade eu pulei o Vincent Pro. Vamos pro Vincent Pro primeiro. O Vincent Pro primeiro. Então, o Vincent Pro enfrentou o Jon Jones lá atrás, né? O Jon Jones ganhou por decisão unânime. Foi uma luta que o Jon Jones não rendeu muito, né? Muita gente falou, nossa, o que aconteceu com o Jon Jones e tal. Realmente não foi uma luta tão legal também. E até ali, até enfrentar o Jon Jones, o Vincent Pro tinha 19 vitórias e 7 derrotas. Já não era um super cartel, mas é um cartel bom, né? E aí ele perdeu em seguida, né? Depois da derrota do Jon Jones, o Vincent Pro perdeu pro Jimmy Manuwa, foi nocauteado. Perdeu do Volkan Ozdemir
Demir na decisão dividida. Aí ele ganhou 3 lutas seguidas, né? Ganhou do Pezão, do Yushin Okami, do Corey Anderson. Aí ele perdeu do Ilir Latifi, aí ganhou do Tyson Pedro. Então ficou no ganha-perde, né? Aí perdeu 2, ganhou uma, perdeu uma, ganhou uma, perdeu 2, ganhou uma. Então ficou vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, até enfrentar o John Jones, ele era 19-7. Depois que enfrentou o John Jones, ele ganhou 7 e perdeu 8. Então, ficou negativo também. Aí a gente vai pro Daniel Cormier. Daniel Cormier é um dos que seguiu ali o nível do Glover, né? Mesmo perdendo para o John Jones, conseguiu se manter bem. E o Daniel Cormier é a mesma coisa do Gustafsson, né? Ele enfrentou o John Jones 2 vezes. Uma das lutas virou no contest, né? Então é uma luta que no cartel não é nem vitória nem derrota, é uma luta, como diz o próprio nome, sem resultado. Então eu vou considerar desde a primeira derrota lá atrás, que foi na primeira luta, né? O Daniel Cormier perdeu na decisão para o John Jones. Depois de perder para o John Jones, ele não enfrentou muitas derrotas não, ele só perdeu lá na frente, né? Depois de enfrentar o John Jones, ele ganhou do Anthony Johnson, ganhou do Gustafsson, ganhou do Anderson Silva, ganhou do Anthony Johnson de novo, né? Ganhou do Volkan Demir, ganhou do Miocic, ganhou do Derrick Lewis, e aí, nas últimas 2 lutas, ele acabou perdendo para o Miocic, né? Uma por nocaute e depois na decisão unânime. Então, até enfrentar o John Jones, o Cormier era 15-0 de cartel, e depois de enfrentar o John Jones, ele ficou 7-2. Então, o Cormier, junto com o Glover ali, sofreu um impacto, teve derrota e tal, né? Depois do John Jones, mas não foi que nem os outros, que realmente assusta um pouco, né? Agora a gente vai pro Anthony Smith, que até enfrentar o John Jones já tinha 32 vitórias e 13 derrotas. Já era um cara com muita luta. Ele enfrentou o John Jones, perdendo a decisão unânime, e depois de enfrentar o John Jones, ele ficou com um cartel de 4 vitórias e 3 derrotas. É positivo, né? Mas tá bem na trave ali, né? Depois de enfrentar o John Jones, o Anthony Smith ganhou do Gustafsson, perdeu do Glover e do Rakic, ganhou do Devin Clark, do Jimmy Crute, do Ryan Spann e perdeu do Ankalaev. Também assim, né? Se a gente for ver, quando ele pegou caras um pouquinho melhores, né? Rakic, Glover, Ankalaev, um pouquinho melhores para ser bem justo. Para ser bem justo não, né? Para pegar leve, na verdade, né? Ele perdeu, né? Quando ele pegou o Devin Clark, Jimmy Crute e Ryan Spann, que são caras, né? Mais ou menos, aí ele acabou ganhando. E tem o Gustafsson que ele ganhou, que aí ok, é um pouquinho melhor que esses outros 3 aqui, né? Depois a gente vai pro Marreta. Aqui dói. Aqui eu acho que é um dos caras que mais sofreu depois de perder pro John Jones. Ele que lutou recentemente perdeu de novo, né? Até enfrentar o John Jones, o Marreta tinha 21 vitórias e 6 derrotas. Depois que ele enfrentou o John Jones, ele ganhou apenas uma luta, que foi contra o Johnny Walker, e perdeu 4. Então, depois do John Jones, ele perdeu do Glover por finalização, perdeu do Rakic na decisão, perdeu do Ankalaev na decisão e agora perdeu do Jamahal Hill no nocaute técnico. Então, o Marreta, depois do John Jones, realmente, em 5 lutas, só ganhou uma e tá numa fase realmente bem ruim, né? E depois, o último cara ali que o John Jones enfrentou, seguindo aqui na ordem cronológica, né? A gente tem o Dominic Reyes, que o John Jones ganhou dele na decisão unânime, na decisão oficial, muita gente não acha que ganhou, né? Mas enfim, fazer o quê? E a zica pegou no Dominic Reyes do mesmo jeito, né? Mesmo ele perdendo numa luta que muita gente não acha que ele perdeu, a zica de enfrentar o John Jones contaminou ele. Ele fez 2 lutas e perdeu as 2, e as 2 por nocaute, né? Perdeu pro Blachowicz e depois perdeu pro Prohaska com aquela cotovelada rodada que ele deve sonhar até hoje. Sonhar não, né? Ter pesadelo com aquela cotovelada até hoje. Então, até enfrentar o John Jones, o Dominic Reyes era 12-0 e agora, depois, pós John Jones, ele tá 0-2, né? Fez 2 lutas e perdeu as 2. Então, basicamente é isso. Queria trazer essa curiosidade para vocês. Não que esses números e tal, que são fatos, né? Não são opiniões, né? Tô pegando a mesma coisa sempre, né? Depois que lutou John Jones, o que aconteceu? Qual que era o cartel antes? Como que ficou o cartel depois? É só pra gente ter essa curiosidade, essa noção, né? Então, muita gente sempre comenta isso, né? Quando algum atleta perde ou encontra uma má fase muito grande depois de enfrentar alguém, tipo o Renan Barão e TJ Dillashaw, que não tem como lembrar disso, o pessoal sempre brinca, né? Não sei quem tirou a alma de não sei quem e tal. Então, é legal trazer pra gente ter essa ideia. Então, realmente, o John Jones, a maioria dos caras que ele enfrentou, depois que enfrentaram ele, não tiveram uma boa fase na carreira. Não dá pra saber se é por motivação, né? Que o cara, chegou ali pra ser campeão, não conseguiu e o cara se frustra e isso atrapalha ele. Enfim, não dá pra saber o motivo. Mas o fato é que a maioria, depois que enfrentou o John Jones, realmente teve mais derrotas ali do que vitória e teve uma carreira um pouco mais conturbada. Tem exceções, né, como o Glover, como o Cormier, mas que são caras que já são exceção para tudo, né? Os caras são realmente outro nível, né? Daniel Cormier campeão das categorias, Glover campeão aí com mais de 40 anos, então eles meio que são tão bons que evitaram a maldição do John Jones aí, né? Mas alguns outros aí realmente parece que foram contaminados e não conseguem se livrar
né, da maldição do Jon Bones Jones. Mas é isso, esse é um vídeo mais de curiosidade, quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que acontece, que os caras lutam com o Jon Jones e quase todos caem aí numa má fase, né? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!